Olá, bom dia. A graça e a paz, eleitos e eleitas do nosso Senhor Jesus. Quero pedir licença, para poder estar abrindo este vídeo para entregar algo da parte de Deus para a vida de vocês. Não tenho de costume estar gravando vídeo, fazendo lives, Eu só faço algo quando Deus me direciona. Então eu venho aqui compartilhar com vocês algo que Deus me fez vivenciar ontem no culto, lá no Ministério de Adoração Profética, o culto ontem à noite. Deus me fez vivenciar algo que a missionária Diene entregou através de um sonho. E no momento que ela estava entregando aquilo que Deus havia dado para ela em sonho, o Espírito Santo de Deus me trazia com clareza um sonho que já tem mais ou menos uns 5 dias que eu tive. Eu até postei nos status, digitado. Depois falei que eu voltaria a falar sobre esse sonho através de um vídeo. Só que eu só gosto de falar quando Deus manda e quando Ele me traz a confirmação, tanto da palavra, do sonho, seja do que for. Eu só gosto de falar no momento certo. E ontem, assim que o culto já estava no fim, a missionária Jane foi falar um sonho que Deus tinha dado a ela. E ela entregando aquele sonho ali, eu me liguei ali de uma forma terrível, no espiritual. E a missionária dizia que ela sonhava com a igreja e que a igreja estava dividida. Um lado estava escuro, o outro lado estava claro. E também ela dizia que via muitos caixões, E aí ela perguntava a Deus o que era aquilo. E Deus dizia que eram mortes espirituais dentro da igreja. E assim que ela falava, o meu esposo me cutucou e disse assim: filha, olha aí o teu sonho. Olha aí o que Deus te mostrou também. E aí eu me calei, Fiquei quieta, na dimensão com o Pai. No momento até me deu aquela vontade de pedir a oportunidade à bispa, a Beth, para poder estar relatando o sonho, mas eu disse não vou fazer isso, porque o horário já estava estendido, já estava caminhando para 23 horas. E eu gosto de respeitar, o tempo determinado por Deus diante das nossas vidas. E eu fiquei: pai, o que é que eu vou fazer? Só que Deus, Ele já havia bradado ao meu coração para eu fazer um vídeo, eu gravar um vídeo e relatar sobre esse sonho. Só que eu fico esperando um tempo oportuno de Deus, porque não adianta a gente querer fazer algo para querer nos convencer ou agradar, a nós mesmos. E quando foi ontem, Deus disse assim para mim: eis o momento para falar do sonho que eu te dei. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer para vocês algo que eu já havia falado nos status do WhatsApp há mais ou menos 5 dias atrás, se eu não me engano. E Deus mandou gravar um vídeo. E que esta mensagem que Deus me permita entregar aqui para vocês sejam como um sinal de alerta para as vossas vidas. Que possamos nos colocar diante da presença de Deus mais e mais. Porque Satanás, ele não tem brincado de ser Satanás. E estamos vivendo em tempos difíceis. E o inimigo tem sapateado dentro das igrejas. E por falta de maturidade espiritual, por falta de busca espiritual, porque não é o evangelho que está se destruindo, é as pessoas que estão se destruindo, porque o evangelho, ele não vai se destruir nunca. O evangelho é a palavra de Deus. Então quem está se destruindo somos nós, que não estamos buscando discernimento, que não estamos buscando realmente viver conforme a vontade do nosso Pai. E sem mais delongas, eu vou
entrar dentro do contexto que é o sonho, né? Aquilo que Deus pediu para eu entregar a vocês. E no final estarei deixando uma palavra da parte de Deus que venha testificar através desse sonho. Meus amados, eu estava dormindo e sonhava com o diabo. Eu estava dentro da igreja, estava tendo culto, e o diabo entrava dentro da igreja, transfigurado de uma senhora. Ele entrava com vestes escuras, mas com boa aparência de uma senhora, uma anciã. E ele se sentava no meio do povo de Deus. Só que quando eu via ele entrando pela porta, no meu coração bradava: eis aí Satanás. Eu conhecia ele. E quando eu conhecia ele, eu dizia: és tu, Satanás. E ele saía pela porta que ele entrou. E quando eu estava saindo pelas portas do fundo da igreja, ele estava lá no fundo me esperando. E ele dizia assim: só você que me conheceu. Só você sabia quem era eu quando eu entrei. Porque quando eu entrei, ninguém percebeu que era eu. Continuaram sentados, sem perceber, sem visão. Eu disse: eu sei. Mas eu conheci que era você. Aí ele me levava, ele me tirava dali da porta do fundo da igreja e me levava. E caminhava comigo, né? E ele falava assim: eis que eu vou mostrar o desejo do teu coração. E eu sei que no teu coração existe desejo de luxúria, de pecado e de vaidade. Aí eu dizia para ele: pode ir, pode fazer, pode colocar a mão sobre o meu coração, porque eu lhe garanto com firmeza que você não vai achar nada disso no meu coração. E aí, meus amados irmãos, eu caminhava com ele. E aí ele me fazia cair em um sono profundo. Ele colocava a mão sobre o meu coração, sobre o meu peito. E eu caí em um sono profundo. E quando eu caía nesse sono profundo, ele começava a ver o desejo do meu coração. E ele via que no meu coração não tinha nada. E ele se revoltava. Quando eu abri os olhos assim, ele falava assim: eu não achei nada no teu coração. Teu coração está limpo. O teu coração está limpo. Aí eu dizia assim: eu sei que você não achou nada. Sabe por quê? Porque o meu coração está voltado para buscar o reino de Deus. O meu coração não está voltado para buscar as coisas da terra. Eu tenho cuidado do meu coração, porque o meu coração é do reino. E ali ele se transformava, aquela senhora se transformava em um bicho. O rosto se transformava. E eu falava assim: assim também como tu és filho de Deus, por que não obedeceu a ele? Por que se revoltou contra ele? Porque você é filho dele. E ele dizia assim para mim: porque eu quis colocar o meu trono, eu quis colocar a minha glória acima da glória dele. E ele não aceitou isso. Ele não aceitou e me expulsou. E é por isso que eu digo que ele não é meu pai. E ele falava com tanto ódio, dizendo que Deus não era o pai dele. Ele não é o meu pai. Ele não é o meu pai. Eu odeio ele porque ele me expulsou. E aí, saía desse momento, eu me levantava, ele sumia. E no que ele sumia, eu voltava por um outro caminho. E esse outro caminho que eu voltava, eu vi uma igrejazinha assim de interior. Era uma igreja feita de madeira.
E a igreja estava cheia de membros. E tinha muitos membros do MAP. Muitos membros do MAP. E quando ele voltava, ele já voltava transfigurado de um senhor. Um senhor de boa aparência, de terno, gravata, todo alinhado. E eu dizia a ele, você está fazendo o que aqui? Ele dizia assim, eu vim passear na igreja. Eu vim caminhar na igreja. E aí eu levantava antes dele entrar na igreja. Ele estava vindo antes dele entrar. Eu me levantava. E passava pelo corredor da igreja e falava assim, eis que vem passando aí Satanás. O homem que vai entrar, que vai passar no corredor da igreja é o diabo. Ele vai subir em cima do altar. Acordem. Despertem. Só que as pessoas que estavam dentro da igreja começavam a rir. As pessoas não acreditavam. Começavam a zombar, como se eu tivesse maluca. E ele rindo. Ele entrava, ele passava o corredor da igreja, subia em cima do altar. E quando ele subia em cima do altar, eu dizia, agora se revele. Diga quem é você, diga o que você veio fazer aqui. E sabe o que ele dizia em cima do altar? Ela está achando que eu sou ilusionista. Ela está achando que eu faço coisas de ilusões. Eu disse, mas você tem poder de fazer isso. Se você quiser fazer com que sua mão pegue fogo, agora você faz. Você faz porque você é o diabo. E ele começava a rir. A igreja começava a rir. E ele dizia assim, ela está louca. Olha o que ela está falando, ela não tem nem noção do que ela está falando. E aí eu saía dali triste, porque o inimigo subia em cima do altar, fazia o que ele bem queria fazer com a igreja, saía e saía rindo. Ele passava zombando da minha cara. E só eu e um irmãozinho que estava na porta, que sabia que ele era Satanás. E sabe o que ele falava para mim na saída? Ele falava assim, eu entrei, passeei na igreja e ninguém me conheceu. Ninguém notou que era eu. Olhe como está o povo. E ele começava a rir. Ele dizia assim, só você e esse homem que está aí do teu lado, que soube, assim que eu coloquei o pé na porta da igreja, que sabia que era eu. E ele saía rindo. E eu perguntava mais uma vez a ele, e o que é que você veio fazer aqui na igreja? Ele dizia, eu vim passear na igreja. E sempre estou fazendo isso. E eu acordei triste, revoltada e angustiada. E acordei o meu varão. Meu varão estava ao meu lado dormindo e dizia, filho, acorde aí. Ele, o que foi, filho? Eu disse, tive um sonho. Ele, com o que? Eu disse, eu sonhei com o diabo. Ele fez, oxe, eu fiz, filho, sonhei com o diabo. E o mais engraçado é que ele estava com cinismo e com deboche do povo de Deus. Ele dizia que o povo de Deus estava dormindo. O povo está dormindo. E aquilo me deu tanta revolta quando eu acordei, aquilo me trouxe tanta angústia no mundo espiritual, que eu falava para Deus, Deus, o que está acontecendo com o teu povo? Que Satanás entra, passeia na igreja. E as pessoas estão sem visão, as pessoas não conseguem ver o mover e o agir de Satanás dentro da igreja. Aí Deus falava comigo assim, filha, o meu povo está dormindo. E já é hora do povo acordar. Já é hora do povo se despertar.
Porque o inimigo não está brincando, não. O inimigo quer destruir os templos. E o povo está prostrado. O povo está acomodado. Que nesta manhã, meus irmãos, vocês possam fazer um exame de si mesmo. Eu estou falando isso para vocês, mas antes da palavra cortar lá, ela tem que cortar dentro de mim. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu reconheço o meu lugar diante do meu Deus. Eu reconheço que eu sou ser humana, miserável eu sou. E eu preciso estar me humilhando diante do Pai em todo tempo, buscando renunciar àquilo que não condiz com o Evangelho de Cristo. E o meu Pai, nesta manhã, chama nós para um conserto. É consertar os altares. É pedir a Deus visão espiritual. É não aceitar entrar do jeito que entrou dentro da igreja e sair pior. É confrontar Satanás, porque Satanás ele não gosta de ser confrontado. Entendeu, meus irmãos? Acordem, despertem, se posicione diante da presença de Deus. Eu quero deixar uma palavra para vocês no livro de Gálatas. Gálatas no seu capítulo 1. Gálatas no seu capítulo 1 e o seu versículo 10. É uma palavra que o apóstolo Paulo ele nos deixou por escrito. Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, este mundo que vivemos não é nosso. Estamos aqui por um breve, mas é breve, curto tempo. Não queira estar agradando o homem. Sabe por quê? É por muito estar agradando aos homens que as igrejas, os templos estão como estão. Porque Jesus, ele desceu à terra e ele não veio para agradar João, Maria, José. Ele tão somente veio para que as escrituras se cumprissem. E Paulo vai dizer, Paulo, ele está dizendo aqui, se porventura ele procura agora agradar homens ou a Deus, se preocupe em agradar a Deus. E o que o homem pensa ou fala ao seu respeito não vai mudar aquilo que Deus ele já concretizou sobre a tua vida. O evangelho é viver a verdade. O evangelho é pregar a verdade. Queira um homem ou não, aceite um homem ou não. Entendeu? Esse mundo nunca vai nos aceitar, porque somos a verdade, confrontamos o pecado. Então, aonde tem verdade, a mentira não prevalece. Então, seja a verdade nesta terra. Seja a diferença, façais a diferença em nome de Cristo. Porque Ele nos chamou para ser a diferença, Ele nos chamou para ser verdadeiros. Não queira agradar o homem, desagradar a Deus. Porque Paulo ele não está se preocupando com o que os homens tinham a falar a respeito dele. Paulo estava se preocupando em todo o tempo, agradar a Deus, em fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Então queira se preocupar com a sua vida espiritual diante de Deus. Queira se preocupar em levar a palavra de Deus, doa quem doer, goste quem gostar ou não. Porque isso é o evangelho, é falar a verdade. Mas não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdade de Cristo. É a verdade que diz sobre Cristo e não sobre o meu achismo e não o seu achismo. É a verdade dele e a verdade dele dói. A verdade dele confronta o pecado. A verdade dele nos traz paz, mas também nos traz dores. Mas essas dores é para fazer com que a nossa alma cresça, o nosso espírito esteja fortificado dentro da palavra.
Nesta manhã eu quero dizer para os amados, se preocupem com as suas vidas diante da presença de Deus e deixem de querer chamar a atenção do homem, porque Satanás está como nunca dentro das igrejas, sapateando. Satanás está fazendo e acontecendo. E aonde é que está a autoridade? Aonde é que está a ousadia que Deus colocou aqui na palma das nossas mãos para lutar contra Satanás? Acordem, se posicionem e se examinem, porque não é mais tempo da igreja estar brincando com o eterno. E assim eu quero encerrar essa breve oportunidade que eu tive aqui de estar deixando essa palavra de Deus e esse sonho. Acordem, igreja, despertem. Despertem, tu que dorme, porque o noivo vem e ele não avisou e ele não avisa, não está nem escrito na Bíblia o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Tomem para si cada palavra, guarde na tauba dos vossos corações, porque não somos desse mundo. A nossa morada já está preparada. Agora cabe nós querer lutar para estar lá ao lado do nosso Pai. Isso depende de nós. E assim eu quero estar encerrando esse vídeo e dizendo a cada um de vocês que assim assistir, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Os ventos até vêm para tentar nos tirar do foco, mas maior é Cristo nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos enchendo da tua graça e sabedoria. Que possamos ser, sim, a boca e a palavra viva do nosso Deus nessa terra. A graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vós. Amém.